Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. E você não acredita que tem pessoas já que, pela questão familiar, pelo convívio, pela saúde na família, por várias outras questões, elas já têm uma predisposição mais fácil para já ser desenvolvida nessa área, assim? Até porque eu lembro que um dia você abriu uma caixinha de pergunta bem polêmica para mim, no sentido de todo mundo precisa de terapia. Era a pergunta sobre, e você deu uma resposta bem ali que eu mesmo fiquei... Já ficou me rebatendo. Já fiquei várias ali, né? E eu, tipo assim, pra mim, não é todo mundo ele não quer fazer terapia, gente. É o que mais precisa, não quer. Cheio de problemas. E aí ele fica arrumando argumentos. Então, fale mais sobre isso. Ele é muito bem saúde mental. É porque vocês não viram as crises dele. O que ele vira nas crises? Vocês não trabalham com ele e pra ele. Eu não aguento mais. Mãe! 3 horas da manhã, Vana. 3 da manhã. Man, tá aí. Man. Eu chego a arrepiar os cabelos tudo da costas. Eu já vejo a cara do Felipe, tipo, nossa, o Bruno não tá em crise. Então, Mas crise faz parte da vida. Faz mesmo. Eu resolvo as minhas na terapia, várias delas. A minha foi, inclusive, segunda-feira. Que legal. Ótimo. Não dá pra perceber. Deixa eu responder essa. Sério? Você tá fazendo terapia? Todo mundo precisa de terapia. Vai lá. Eu acho que assim, eu vou usar como exemplo uma coisa que eu sempre uso. O Medina vai na academia. Não todo dia, que ele disse que vai todo dia. Mentira. Pergunta pro meu marido. Meu marido tá lá até de sábado, porque ele é 7... Ele é o senhor perfeito, então é diferente. Não, ele emagreceu 30 quilos. Sempre que possível eu tô lá. Então, sempre que possível, por exemplo, na semana de gravação de Hub... Não tem como, gente. Eu saio daqui 9 horas da noite, não tem jeito. A academia. Todo mundo precisa de academia? O Brunão precisa muito. Por que não? Fale por você. Por que não? É boa essa resposta. Vamos lá. Porque a academia é uma invenção humana. Deixa o Bruno responder, porque ele tem moral pra falar de não ir na academia. Sim, não. Pra mim, não é todo mundo que precisa de academia. Porque você pode praticar um exercício de outras maneiras, em outras formas, em outros lugares. Não especificamente na academia. Perfeito. Você pode fazer um aeróbico no seu quintal, caminhando na rua. Você pode pegar uma bicicleta. Pode ter o cara que joga bola 3 vezes por semana. Existem outras maneiras de você... Essa é a minha crise com a palavra de todo mundo precisa de terapia. Porque eu falei, Vou chegar lá. Porque tem pessoas que falam, cara... Eu tô dando corda. Você tá em pessoas, em contextos saudáveis, você tem amigos que podem te aconselhar em coisas que você precisa, você pode... Até porque é uma profissão pra mim. Tipo assim, é uma profissão. Todo mundo precisa de advogado? Cara, eu nunca precisei. Tá entendendo? Não, você já precisou, mas você não foi atrás. Não. Você nunca precisou processar alguém por alguma coisa que as pessoas fizeram e não resolveu perdoar. Exato, nem todo mundo vai precisar de um advogado. Bruno, eu sei de caso que você precisou de um advogado, Bruno. Eu não precisei. Eu não precisei. Não, expõe, A Estela. Miriam precisou. A Miriam precisou. Entendi, Perfeito de Taubaté tá começando a perder o posto. Não, mas eu quero chegar. De é isso mesmo. Não, sim. Tá ok. Você já precisou de advogado? Já precisou? Já precisou? Já. Tá, vai ter gente que vai estar ouvindo a gente que nunca precisou. Mas é isso mesmo. Eu nunca tem precisei mesmo. responder um processo, eu nunca precisei processar ninguém. Mas eu da quero mesma voltar forma, pro exercício. Tem gente que tem uma saúde de ferro que nunca precisou... De academia. Dar um ponto, nunca precisou fazer uma cirurgia, nunca precisou... Foi de rotina. Mas eu quero continuar no exemplo da academia. Vai, De uma profissão criada. O que o Bruno falou é muito verdade. Não é todo mundo que precisa de uma academia. Eu mesma, eu sou super fitness. Você quer que eu fale agora ou depois? Faço Muay Thai, minha professora. Faço Muay Thai, entendi. Mas do médico Logo você vira precisou. guerreira. Continue. Enfim. Quando a gente traz essa questão da academia, eu acho que dá para exemplificar bem. Por quê? A terapia não é academia. A terapia é o exercício físico da mente. Então, não é todo mundo que precisa ir na academia. Mas todo mundo precisa de um exercício físico. Se a gente não faz, você pode não morrer agora, mas uma hora vai dar ruim. Então, qual que é o ponto específico disso tudo? Às vezes, o processo terapêutico não necessariamente vai acontecer em terapia. Às vezes, uma conversa com um amigo não é terapia. Conversar com um amigo nunca é uma terapia.
mas pode ser algo terapêutico. Então, o próprio exercício é algo terapêutico. Às vezes, professar uma fé é algo terapêutico. Eu até tive um professor uma vez que ele falou assim, ele não é cristão, muito pelo contrário, ele é agnóstico, se eu não me engano. E ele disse assim, muitas pessoas que ele atende, ele trabalha num hospital, no paliativo. Então, ele está trabalhando com a galera que, mano, não tem perspectiva nenhuma de vida. E ele falou, as pessoas que vivem nessa fase, passam por esse processo de uma maneira mais saudável e equilibrada, são as pessoas que professam uma fé. Ele não acredita em Deus. Na verdade, ele acredita, mas ele acha que Deus não interfere na vivência humana. Mas ele falou assim, então, se naquele período de tempo acreditar, ter uma fé, vai trazer um benefício para ela, ele incentiva, ele fica puxando Deus ali o tempo todo. E até uma coisa que eu aprendi na escola isso, porque a minha escola tinha aula de religião. E o meu professor de religião falou, existem algumas pesquisas que falam que pessoas que têm uma fé, professam uma fé, elas vivem melhores, têm uma vida melhor do que aquelas que não acreditam em nada. Então, mesmo que a existência de Deus fosse uma mentira, ainda assim nós temos benefícios em acreditar nela. E isso é muito forte. Então, mesmo que se fosse tudo uma mentira... Já seria uma terapia. Ainda assim seria algo benéfico para o humano, acreditar num Deus. Então, por que eu estava falando disso? Por conta da sua pergunta. Então, assim... Não é todo mundo que vai precisar passar por um processo terapêutico, né, ir para um psicólogo e tal. Vai ser ruim? Não. Porque é igual ir para academia. Sempre vai ser bom. Porque você vai trabalhar processos que talvez você levaria anos para lidar. Você consegue entrar em contato direto com aquilo de uma maneira mais intensa. Então, vamos supor... Mais rápido e assertivo. Exatamente. É intencional. Você está indo ali para isso. Então, não é que todo mundo... tem a necessidade de um processo terapêutico. Não, tem gente que vive, nunca nem soube o que é uma terapia e viveu muito bem, não interferiu na vida dela. Só que, se você quiser ser intencional com algumas coisas, vá para a terapia. Porque, eu até brinco, tem gente que faz terapia para lidar com quem não faz. Então, se você acha que você não precisa fazer terapia, você vai ter que conviver com gente que talvez precise. Às vezes, uma mãe narcisista, às vezes, sei lá, algum relacionamento abusivo. Então, vá para a terapia para a gente entender como é que você tem que lidar com aquilo. Então, a terapia ela nunca vai te fazer mal, se for um bom profissional. Vamos deixar isso, porque eu já vi fazer mal, mas era porque o profissional era ruim. Esse é outro ponto. Às vezes, a pessoa vai em uma terapia... Procurei uma psicóloga, eu mexo muito a mão, estou batendo aqui toda hora. Eu já vi muita gente falar assim, Stephanie, eu procurei uma terapia, e aí foi péssimo. Nunca mais voltei. Deus que me livre daquilo. Às vezes não rolou o profissional. Eu sempre falo, na primeira sessão, você está indo para conhecer a pessoa que você vai conversar. Porque é alguém que você precisa se abrir, então você tem que ter gostado da pessoa, né? Exatamente, tipo assim. Você tem que gostar da pessoa. Tem que olhar para a cara dela e falar, não... Parece que eu vou gostar da cara dessa menina? Vou gostar da cara desse rapaz? Porque senão não vai rolar. Se você chegar na terapia, já torcer o nariz e falar... não foi. Não vai rolar seu processo. Não vai rolar. Então, procura outro. Nenhum psicólogo vai se sentir ofendido se você não voltar depois da primeira sessão, porque nós estudamos exatamente esse processo. Às vezes, não rolou a identificação. E o primeiro passo para criar um vínculo terapêutico é essa identificação. Quando eu saí da faculdade, eu saí muito rígida. Porque na faculdade é tudo, tipo, não pode, não... Eu escondia tudo minhas tatuagens, meus blazer, eu criei o hábito do blazer por conta disso. Eu escondia tudo minhas tatuagens, né? Porque eu tirei alargador, eu tinha um piercing do nariz, ranquei o piercing do nariz, porque a gente tinha que ir, tipo assim, no padrão. Eles escolhiam um padrão e a gente tinha que ir. Então, não podia falar nada, eu já tive, né, várias coisas de um professor que eu não podia fazer. A gente atendia criança na faculdade, aí a criança chegava e falava, tia... que tem, sei lá, 4 anos de idade. O professor falava, não pode deixar chamar de tia. Tem que falar que seu nome é Stephanie e você é psicóloga. A criança, às vezes, não vai entender aquilo. Então, a gente sai da faculdade de uma maneira muito rígida. E a minha psicóloga falou para mim, falou assim, Stephanie, as pessoas, elas te procuram justamente por quem você é. Elas vão ficar na terapia justamente por identificação do seu jeito de falar, às vezes do seu jeito de se vestir. E eu já recebi vários testemunhos justamente sobre isso. Falando assim, Stephanie, eu até
Ontem, um paciente falou, eu me identifico muito com o seu jeito, eu te sigo no Instagram e aí às vezes eu vejo você fazendo as piadas, brincando com a galera, e aqui você é maior séria às vezes, né, fica mó olhando pra nossa cara, mas eu vivo fazendo piada, eu vivo levando de uma descontração, eu devolvo muito conteúdo, porque eu já ouvi muito caso assim, Stephanie, fui na psicóloga, ela ficou quieta olhando pra minha cara, falou nada, só eu que falava, não falou nada, e aí quando eu parava de falar, ficava assim. Só anotando. Silêncio absoluto. É uma abordagem. É uma maneira de trabalhar. Terrível. O Brunão ia amar. Você ama falar, não deixa nem os convidados falar. O quê? Mais uma vez. Não, mas é terrível pra alguém que É mesmo. falou, cara, peraí, eu tô... Eu tô sofrendo. Porque normalmente quando se procura uma ajuda terapêutica é porque tá num grau de Em sofrimento. silêncio, não ouve nenhum. Fale mais sobre isso, pelo menos. Olha. Exatamente. Meio, E acontece, fica em silêncio. Eu já fui num psicólogo, meu primeiro psicólogo. Pensa num maluco. Tipo, tinha incenso na sala toda. E uma música meio de... Qual é o nome dele? Muito bom. Querido. E aí, eu fiquei, tipo... Eu não fazia psicologia ainda, foi antes de eu entrar pra faculdade. Eu fiquei olhando pra cara dele e falei... acho que eu vou mudar de profissão. Tá acontecendo. Não, e eu ainda insisti, porque eu sou dessas, eu insisto, né? Eu falei, vamos ver, então, onde é que você vai parar com isso? Vamos ver o quanto você vai me aguentar. Você foi analisar ele. Aí, nem era nada. E realmente, às vezes você chega e você não deu certo, não rolou, você não curtiu aquilo. Em vez de você sair, talvez, mais leve, você saiu mais pesado da sessão. Então, procure outro profissional. Às vezes foi só uma abordagem que não rolou, foi só um jeito que não combinou, da mesma forma que às vezes existem pessoas que você vai conhecer por algum motivo, e aí você pode descobrir isso na sua terapia. Não foi com a cara da pessoa. Você não precisa forçar uma amizade. Se rolar, vai ser com o tempo. Mas se começa a forçar, já não vai ser legal. Se você precisar forçar, já não vai ser uma parada natural. Então, procure outra abordagem. Procure outro psicólogo que às vezes rola, assim. Mas também, não é todo o processo terapêutico que é fácil. Então, eu já tive paciente que saía pior da sessão. E a gente tinha que mexer em conteúdo antigo, às vezes. Eu atendo muito casal, né? Minha pós-graduação é terapia familiar, então eu acabei me especializando bastante em terapia de casal. Gente, eu já vi casal chegar super bem, tipo, essa semana tá ótima, não sei o quê. E sair meio que sem um olhar pra cara do outro. Mas por quê? Porque foi colocando pra fora. Porque não estava resolvido, estava debaixo do tapete. E a terapia é justamente para arrancar as coisas debaixo do tapete. Vamos olhar o que tá de BO.